Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando nossos estudos para o dia 3 de 10 de 2025, pessoal. Chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal pesou, hein? Pesou agora, sim, ó. Perdeu o fundo da 38. Ó, deu um movimento bem grande no dia anterior aqui, no dia 2, certo? Então, ó, ele possivelmente possa vir testar essa região aqui agora, ó, de média, tá? Ou talvez não. Será? Vamos observar aqui, ó. Eu vou trazer algum contexto do estudo de ontem, né? Um estudo que foi muito assertivo em relação ao que a gente pensava que o mercado iria fazer no dia 2. E de fato ele reagiu dessa forma. Então, semanal aqui a gente está com um desenho agora que ele vem buscar, de repente, uma correção maior, começar a desenvolver o preço para baixo. Mas vamos tentar entender se de fato isso se consolida ou não. Vamos olhar aqui no diário como é que ficou. Ó. O diário ele pesou. A gente tinha feito uma marcação aqui nos 60 minutos. Quando chegar nos 60 ali vai ficar bem fácil de visualizar. Ó, a marcação do dia de ontem. Então a gente tinha marcado aqui que era um lugar que o preço poderia evoluir e sentir e dar vendas ali. Então a gente, né, apontou que essas vendas seriam bem possíveis nessa região. E de fato foi bem o lugar que ele falhou e começou a cair, certo? E aí chegou numa região que a gente falou que ele poderia parar de cair. E olha lá, deixou um pouco de pavio lá. E quem sabe, será que ele vai parar de cair? Ou será que ele vai querer continuar caindo? Eu vinha chamando muita atenção no diário em relação a ele se manter acima da média de 9 períodos e imaginava que quando ele perdesse, confirmasse que foi no candle 189, ele poderia de fato começar a acelerar e de fato já perder a média de 17 períodos, não conseguir se segurar por ali e acelerar, e foi justamente o que ele fez, tá? Aqui a gente não tá para adivinhar mercado, tá? E sim trabalhar o contexto, tentar entender as retrações, tentar entender onde o mercado está sentindo o preço e aí sim fazer uma análise para que a gente consiga de fato tomar as melhores decisões, tá? Ó, agora o que acontece? O preço chega numa região de 76,4 em relação a esta retração que a gente tem, essa primeira retração, que é onde a gente tem uma marcação aqui. E se a gente pegar esse movimento maior aqui, ó, do fundinho que tá aqui, ó, aí a gente vai observar que ele está batendo exatamente no 618, que é uma região de compra. Ou seja, agora o preço pode sentir um pouco a região e ter dificuldade de continuar caindo, apesar de graficamente se olhar e ele está mostrando que de fato ele quer continuar caindo. Tá? Então agora eu não veria nenhum problema dele tentar fazer esse movimento aqui. Ó. Então ele fez uma correção e agora buscar um novo movimento de impulsão. Tá? Seria isso para o diário. Tá? Mas também não me surpreende que ele continue caindo mais um pouco, tá? Ele tem um espaço ainda aqui para explorar até a base aqui de 76,4 na região de 143.320, que seria mais ou menos no final desse retângulo que está marcado aqui, tá? Então ele pode chegar até lá, então de repente agora nesse dia 3 ele avance e caia mais esse dia e chega nessa região. Aí pararia um pouquinho antes desse fundo intermediário, certo? E dentro das retrações do fundo maior. Então seria interessante esse movimento também. Não vejo problema dele continuar caindo um pouquinho mais, tá? Vamos olhar nos 60 minutos e ver se a gente entende que há alguma coisa diferente agora, né? Que há algum tipo de sinalização diferente. Ó, olha lá que interessante então. Novamente reforçando, a gente trabalhou que essa aqui era a região de venda. Ele abriu no dia tentando subir, ó. Foi lá, de fato, falhou exatamente na região que a gente deixou mensurada aqui. Depois a gente tinha indicado essa primeira região, né, de 145.695 como um primeiro alvo. Ele bateu lá, sentiu, ó, tá vendo? Bateu e sentiu, voltou um pouco. E aí depois que ele foi construir uma continuidade e conseguir cair de fato, aí ele já veio forçando, já levou a média, né, de 200 períodos aqui dos 60 minutos e conseguiu acelerar a queda, tá? Então, agora eu vou tirar essa marcação então de venda, porque ela não tem mais sentido para o próximo pregão, né, uma vez que era uma retração, né, dos 60 minutos. Agora o que eu vou fazer para vocês? Ó? Eu vou novamente puxar uma nova retração, ou seja, a gente vai pegar do fundo aqui do 4, que é a mínima do dia 2 até o topo da 1, foi onde ele deixou a marcação,
E agora a gente vai entender o que? Vamos entender onde pode ser a próxima região de venda, certo? Então, ou seja, eu estou acreditando que o preço possa fazer uma correção. Ele não necessariamente precisa fazer, tá, pessoal? Mas a gente faz o que? A gente deixa as marcações a fim de ter uma melhor visão do que pode acontecer e melhorar a nossa tomada de decisão, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, uma informação de 61 até 50%, que seria uma retração bem factível que ele poderia fazer. Eu vou deixar de vermelho aqui, ó, para a gente entender que ele pode querer vir até aqui, ou seja, desenvolver uma correção, certo? E quando chegar dentro dessa região aqui, ele novamente dá um padrão de continuidade de vendas e aí quem sabe vir buscar esse fundo aqui, tá? Dessa região aqui pertinho do 143.300 aproximadamente, tá? Então é isso que eu estou vendo aqui, seria uma melhor região para plantar uma venda, né, e para explorar todo esse espaço aqui de aproximadamente 2.500 pontos que ele poderia desenvolver. Nossa, é bastante ponto. Realmente são bastante pontos, mas para um movimento maior de 60 minutos é o que ele pode fazer. Ele também pode ser um dia mais chato, mais parado, que de repente ele vai caminhar mais devagar, certo? De repente encerrar o dia aqui nessa região, próximo dessa região, para depois, né, na semana que vem, aí sim, de repente desenvolver a continuidade da queda, tá? O que me faz mudar um pouco a visão em relação, né, à questão da queda? Se ele de fato chega na região e aí depois, ó, ele quando estiver fazendo a queda, parar aqui próximo desse topinho anterior que ele deixou e aí tentar montar uma reversão, ou seja, tentar estourar o preço para cima. Aí, de fato, a partir do momento que ele estourar essa região para cima, eu acredito que aí ele possa mudar o comportamento e entregar um movimento comprador, tá? Mas a princípio, eu estou vendo a continuidade das vendas. A gente vai ficar bem atento também em relação a essa região da média de 200 e a região de 17 períodos. Apesar de ali ser a melhor região de venda, pode ser que ele não tenha força para chegar até lá. Então, pode ser que ele pare aqui nessa marcação, que é uma marcação anterior, que a gente já tem no gráfico aqui, certo? Ó, de alguns topinhos anteriores. E também, por ser uma região que vão ter médias, tanto a de 17 quanto a de 200 períodos, então ele pode sentir a região e já dá venda aqui nessa mesma região, tá? E aí, de repente, ir lá buscar aquele local que a gente está mensurando como uma possibilidade. Aí, para a gente poder fazer, de repente, uma projeção, se de fato ele chegar aqui nessa região, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a ferramenta de projeção de Fibonacci aqui, ó, pega do topo que ele deixou até o fundo que ele marcou, e aí leva até onde ele parar. Então, por exemplo, se ele parar por aqui, ó, o 100% vai dar exatamente na região que a gente está trabalhando, ali na região de 143.300 aproximadamente, tá? Se ele esticar um pouquinho mais para cima, ó, aí ele começa a ficar, né, com um movimento menor, certo? Mas aí ele abre amplitude para o movimento de 1618, que aí já seria mais abaixo, tá? Então, de acordo com o local que ele parar, ele vai ter uma amplitude diferente para buscar o movimento. Tá ok, pessoal? Então é isso que eu estou vendo para o 60. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, né? Compartilha com seus amigos. Se você puder deixar um comentário, você sabe que ajuda muito o canal. E também se você puder se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, né, para você poder continuar acompanhando nossos estudos aqui. Espero que vocês estejam gostando dos estudos. E agora vamos lá para 15 minutos e vamos ver se no 15 minutos a gente tem alguma coisa diferente. Ó. 15 minutos, então se a gente olhar aqui, ó, no dia de ontem eu tinha falado para vocês que ele tinha armado um padrão para tentar vir para cima, foi justamente o que ele fez, ele esticou para cima, só que logo ele sentiu as médias, tanto a de 200 períodos quanto a de 72 períodos, aí já teve uma queda forte, né? Depois ele armou, tentou armar uma continuidade, não conseguiu, porque ele parou nesse primeiro empecilho, depois veio buscar uma correção, e aí a partir disso, depois que ele montou o pivôzinho para baixo aqui, na verdade é um micro pivô, não chega a ter aquele pivô clássico, certo? Monta o pivôzinho, micro pivôzinho aqui e acelera para baixo, e aí teve uma boa amplitude de movimento, tá? Então o que eu tô vendo para esse 15 minutos aqui? Algo bem similar com essa, né, com essa construção que ele fez aqui, ó. Se você observar, você vai ver que ele faz um movimento, testas médias, certo? Aí depois ele volta fazendo uma correção, já não faz novo fundo, faz um fundo maior que o anterior. E aí agora ele faz um topo maior que o anterior, certo? Então agora eu acredito que ele vai tentar de fato fazer essa continuidade aqui, ó. Tentar dar uma puxada para cima. E aí a partir dessa puxada que a gente vai tentar entender o que ele vai querer. Se ele vai se segurar nessa média de 72 períodos, ou se ele vai ter força suficiente para avançar
e de encontro para a média de 200 períodos, que aí já vai estar provavelmente dentro dessa região que a gente mensurou, região essa que fica ali, ó, entre 146 e 100 aproximadamente e 145, 750, tá? Então o 15 é o que eu estou vendo, é isso, e primeiramente ele vai tentar esticar para cima para depois montar, né, uma movimentação de continuidade para baixo. É o que eu mais acredito no momento, tá? A gente vai ter um empecilho muito grande também aqui nessa região, uma vez que tinha um fundinho aqui, ó, em que essa região era bem importante, no 145, 695, então é uma região que ele pode desenvolver até lá, e depois aqui realmente que vai dar de encontro com a nossa região de venda, e aí realmente dar uma venda forte. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até a próxima semana.